é fato que para a execução de qualquer exercício na musculação, a gente tem que manter as curvaturas anatômicas, as curvaturas fisiológicas em todos os exercícios da coluna vertebral. Tá? Essa observação é mais flagrante e a gente procura se atentar mais em exercícios mais complexos, como o levantamento de terra, o stiff e o agachamento. Mas a gente tem que se atentar, porque até em exercícios considerados mais fáceis, e principalmente aqueles que são mais prescritos para alunos iniciantes, por proporcionarem uma possível maior segurança, a gente tem que ter atenção e essa máxima de que as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral devem ser mantidas na execução de todos os exercícios da musculação, também se adequam a todos os exercícios, como eu disse, né? E entre eles, até em certas situações que a gente não consegue tão bem observar, não são tão flagrantes, por exemplo, o stiff. Quando a pessoa faz o stiff de uma forma errada, às vezes é mais fácil, você tem que detectar ali uma retroversão da pelve, uma flexão excessiva da coluna lombar, fica visualmente mais fácil de detectar. Mas, por exemplo, uma situação que pode ocorrer também, essa alteração da curvatura fisiológica da coluna vertebral, se dá, por exemplo, na cadeira extensora. Por exemplo, por quê? Eu peguei aqui a Jéssica para exemplificar para a gente. Tá? Jéssica, faz a extensão do movimento. Pode segurar o apoio, estende as pernas. Isso. E volta. Legal. Faz o movimento mais uma vez. Ótimo. Perfeito. Pode ver. Pela execução, como a gente pode ver, ela fez a execução perfeita do movimento. Ela estendeu todo o joelho, que é a recomendação de execução para esse exercício. Mas o que a gente tem que atentar? Tá? Se eu pedir para ela, da forma como o quadril dela estava posicionado aqui na cadeira, em flexão de 90 graus, por exemplo, vou pegar a Jéssica, pode pular na cadeira? Isso, não, pode só, flexiona o joelho, pode ser o outro, pode ter a câmera, isso, e faz a extensão do joelho. É esse movimento que ela fez. Tá? Então, ela conseguiu fazer a extensão na cadeira, e aqui também ela fez a extensão a partir de um quadril de 90 graus de flexão. Mas vocês podem perceber que a posição da pelve dela, mostra um pouquinho a mão, que há uma certa compensação. Ela consegue fazer esse movimento de extensão, no caso dela, por quê? Uma retroversão da pelve. Você alterando a posição da pelve, você altera aquele posicionamento fisiológico das curvaturas da coluna vertebral. Por que no caso dela? Geralmente se dá por causa de insuficiência passiva. E o que é isso? É a incapacidade de um músculo biarticular se alongar, principalmente se estiver retesado, quando estiver encurtado, em fazer o alongamento de duas articulações ao mesmo tempo. Porque no caso dos isquiotibiais, eles fazem a função dele, que é flexão do joelho e extensão do quadril. E no movimento na cadeira extensora, ela está realizando um movimento contrário. Então ele é solicitado em alongamento. Então ele exerce uma condição de insuficiência passiva. E ela só consegue controlar o movimento a partir de uma retroversão da pelve. Ela faz a retroversão, compensa, tira a curvatura da coluna e consegue fazer o movimento estendendo todo o joelho. Isso a cadeira extensora, diferentemente do agachamento, na maioria das vezes, do levantamento de terra, do stiff, é preconizado para os alunos iniciantes. Mas geralmente a gente não sabe se o indivíduo iniciante tem um quadro de encurtamento desses músculos posteriores da coxa, esse exercício deve ser evitado no primeiro momento, até que ele adquira um grau de alongamento que seja compatível com uma execução correta. Tá? Então é isso que a gente tem que ver ao invés de prescrever. Qual seria a alternativa? Uma dica: os exercícios do primeiro momento de nível inferior em cadeira cinemática fechada. Porque em cadeia cinemática fechada não ocorrem as insuficiências, tanto passiva quanto ativa. Tá? Então seria um gesto fazer um tipo de agachamento, de leg
por falta de alongamento, principalmente dos isquiotibiais, que são músculos, até pela sua constituição histológica, que tendem a se encurtar. Outra coisa que o pessoal costuma fazer na extensora, pode ser novamente, Jéssica? É no momento de fazer a extensão, fazer uma dorsiflexão do tornozelo. Pode fazer um pouquinho de novo, fazer uma dorsiflexão. Por que o pessoal tenta fazer? Pega mais, eu sinto mais. Mas esse movimento da dorsiflexão do tornozelo, você também está criando uma insuficiência passiva que pode gerar compensações se tiver encurtamento. Agora, nesse caso, não dos músculos isquiotibiais, mas dos gastrocnêmicos. Porque qual é a função do gastrocnêmico? Flexão plantar e flexão do joelho. E ele está fazendo a situação contrária dele. A extensão do joelho e aqui ele está fazendo a dorsiflexão. Se ele não tiver um bom alongamento desse grupo muscular, ela pode ter compensações para fazer esse movimento também e prejudicar estruturas articulares do corpo. Tá certo? Então espero que tenha gostado da dica. Um abraço e bons treinos.